Aposto que você ouviu falar da teoria de que usamos apenas 10% do potencial do nosso cérebro. E se pudéssemos usar mais do que isso, teríamos superpoderes, como se teletransportar e talvez viajar no tempo. Esse é um mito de um século que deixou todos entusiasmados com a ideia de que, se tivéssemos mais conhecimento, poderíamos superar Einstein. Tudo remonta à década de 1890, quando um professor de psicologia em Harvard afirmou que os humanos não atingem todo o seu potencial. Sua declaração ganhou muita notoriedade e começou a se espalhar. Na década de 1920, um movimento de autoajuda começou com base nessa crença, onde um monte de livros apareceu tentando motivar as pessoas. Mas o mito de 10% foi uma interpretação errônea da pesquisa neurológica do final do século XIX. Os neurologistas já a refutaram, dizendo que em um dia qualquer somos capazes de usar 100% do nosso cérebro. Mas e aí? O que aconteceria se adquiríssemos conhecimento infinito? Imagine o seguinte: você acordou e se sente diferente. Você analisa o quarto e vê a planta que comprou há 2 meses. De repente, sabe o nome, a espécie da planta, quando surgiu na Terra, quando deixará de existir e como cresceu a partir de uma semente. Você assistiu a sua vida passar diante de seus olhos. Então, no canto da sala, vê rapidamente o violão que sua mãe comprou em um brechó. Você vê como ele foi fabricado décadas atrás e seu primeiro dono. Você ouve as músicas tocadas em torno de uma fogueira e como o proprietário doou o instrumento para a caridade. Mas então, você vê o seu futuro. Em 3 anos, você o quebrará acidentalmente ao sair da casa de seus pais. Você desce as escadas e encontra seu irmão na cozinha. Ele está conversando com sua mãe sobre ter feito a lição de casa na noite anterior. Você está chocado. Você não apenas sabe que lição ele tinha, mas também pode dizer que ele está mentindo e consegue ler a mente dele. Agora, não me entenda mal, pode haver alguns benefícios em se tornar uma enciclopédia da vida real, mas também pode haver desvantagens. Nosso cérebro é como um computador de processamento super rápido, com uma capacidade gigante de armazenamento. Mais de 1 bilhão de neurônios se conectam para criar a rede que forma nossos pensamentos e como entendemos o mundo. No momento, todos os neurônios do meu cérebro estão se conectando e estou pensando que Marte é o único planeta que conhecemos através dos robôs. O que você está pensando agora? Deixe-me saber nos comentários. Estou ansiosa para ler as respostas mais estranhas. Nosso cérebro é responsável pelo nosso sono, nossos sonhos, nosso apetite e cada movimento que fazemos. Nossa capacidade de conhecimento é colossal. Se tivéssemos informações ilimitadas, poderíamos encontrar uma maneira de viver para sempre. Ou poderíamos cair no caos. Talvez nosso cérebro pudesse criar um buraco negro ou explodir. Isso seria alucinante por si só, literalmente. Mas vou entrar nisso daqui a pouco. A capacidade total do intelecto humano não é fixa, mas alguns estudos estimam em 2,5 petabytes. Portanto, se nossa mente fosse um computador, poderia armazenar até 300 anos em vídeos. E não, petabytes não são biscoitos para cachorro. Vamos voltar para o seu quarto e imaginar que você tem todo o conhecimento do mundo. Existem 3 resultados possíveis nesse cenário. Um é que você se arrependeria instantaneamente. Você não conseguiria lidar com todo o conhecimento, porque provavelmente aprenderia algo que não queria saber. Você estaria ciente dos pensamentos e sentimentos de todos, do que está acontecendo ao redor do mundo a qualquer momento e do que está prestes a acontecer. Portanto, isso poderia ser prejudicial à sua noção de si mesmo. Outra possibilidade é que você poderia se sentir superior a todos os outros. Você saberia o resultado de qualquer ação antes que ela acontecesse e seria capaz de ler a mente das pessoas. Por esse motivo, todas as consequências seriam previsíveis. Você já conheceria todas as decisões que uma pessoa iria tomar, mesmo antes de ela as tomar. Então, seria como assistir a um filme na vida real. E se ninguém mais for superior a você, uma dessas 2 coisas poderia acontecer. Você se tornaria um super vilão, usando seu conhecimento para o mal, ou poderia tentar ajudar o mundo inteiro. A segunda opção o sobrecarregaria. Você precisaria cuidar de mais do que apenas uma pessoa. Quero dizer, já é difícil o suficiente manter um personagem sim vivo. Imagine ter que fazer isso com 7 bilhões de pessoas na vida real. O terceiro resultado possível é que você perderia sua humanidade. Essa é uma continuação do segundo cenário. O conhecimento infinito é algo que nenhum ser humano jamais experimentou. Você veria o que acontece além do universo. Você saberia sobre outras vidas inteligentes e civilizações alienígenas. Você até saberia se temos ou não almas.
Então, você não seria capaz de experimentar as emoções que nos tornam humanos, como surpresa, esperança, admiração e medo. Nossos sentimentos são baseados no desconhecido. Então, se você souber tudo, será impossível experimentá-los. Você se tornaria um robô sem emoções. Uma solução é ignorar o que você acabou de aprender e agir como se já não soubesse. Mas por quanto tempo? Se você estiver ciente do resultado de um evento, como poderá ignorá-lo? Mesmo assim, esse é o menor dos seus problemas. Está lembrado dos neurônios de que falei antes? Bem, as memórias são formadas através de bilhões de conexões entre eles. Essas conexões são chamadas de sinapses e podem ser mais fortes ou mais fracas. Para formar uma memória, o cérebro usa 2 métodos, sinapses químicas e elétricas. As sinapses químicas enviam informações através de um caminho neural. Pense da seguinte maneira: um pequeno neurônio libera moléculas dentro de um espaço pequeno, e o neurônio próximo a ele a capta. Já em uma sinapse elétrica, há um espaço entre os neurônios, então as proteínas criam um link para conectar os dois. As sinapses elétricas não vão longe, mas são rápidas. São elas que usamos quando precisamos responder instantaneamente. As sinapses químicas são para processar informações que não exigem que você aja imediatamente. Portanto, se você tivesse que aprender todas as informações do mundo de uma só vez, usaria apenas sinapses elétricas. E se um conhecimento infinito percorresse seu cérebro, ele o sobrecarregaria. Não haveria caminhos suficientes disponíveis para ele passar. Então, automaticamente, sua mente selecionaria os dados importantes e excluiria o restante. Isso significa que, no fim das contas, você não saberia tudo. Mas, por uma questão de argumento, vamos supor que seu cérebro tem uma CPU poderosa e enormes recursos de processamento. O que acontece com a sua memória? Memórias são a nossa maneira de dizer o tempo. Quanto mais as armazenamos em nosso cérebro, mais vivemos e experimentamos. É por isso que o tempo parece passar mais devagar quando estamos na aula aprendendo coisas novas do que quando estamos nos divertindo. Imagine-se na classe, olhando para o relógio. Quando você assiste aos seus segundos passarem, eles parecem estar se movendo cada vez mais devagar. Seu cérebro está cheio de informações à medida que seus olhos se movem. Quando o ponteiro para no segundo seguinte, você ainda está processando dados e parece que o tempo está diminuindo. Se você adquirisse um conhecimento infinito de uma só vez, seu cérebro processaria essas informações para sempre. Pense em como seu computador congela quando você importa todos os dados de uma só vez. O mesmo aconteceria com sua mente. O tempo congelaria e seu cérebro também. Um congelamento do cérebro sem sorvete? Mas vamos ignorar essas limitações biológicas. Será que podemos ignorar a física também? Vamos voltar por um segundo. Enquanto você tenta aprender tudo, as sinapses elétricas precisam criar as memórias de uma só vez. Temos mais problemas. Seu cérebro ficaria sobrecarregado com o fluxo de elétrons e os neurônios começariam a disparar sinais como loucos. As proteínas se esforçariam para acompanhar, então tudo seguiria o mesmo caminho, e isso não duraria muito. As proteínas esquentariam como um fio elétrico por causa da resistência e seriam destruídas pela corrente. E é aí que a gravidade entraria em jogo. Sua mente agora seria uma pequena área com um número infinito de elétrons. Como todas as partículas subatômicas, os elétrons têm uma massa e, consequentemente, gravidade. Portanto, área infinita mais elétrons infinitos resultam em um buraco negro. À medida que o conhecimento começasse a percorrer seu cérebro, os elétrons infinitos criariam uma força gravitacional e começariam a sugar tudo ao seu redor, incluindo sua planta e seu violão e a lição de casa do seu irmão. Mas seus problemas não parariam por aí. Existe uma teoria de que os buracos negros só podem crescer, mas nesse caso, algo chamado de radiação Hawking seria mais aplicável, onde o buraco negro evaporaria e seu cérebro também. Então, tá resolvido. Não podemos vencer a biologia, nem a física. Geralmente é o contrário. Pois é, todo o conhecimento do mundo, inclusive prever o futuro, parece trabalho demais. Prefiro ler um livro ocasionalmente e assistir a vídeos sobre gatos no YouTube. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.